O Observatório da Imprensa está de volta. No programa de hoje, um debate sobre a cobertura dos escândalos do mundo da bola, tanto no âmbito mundial como aqui mesmo, no país sede da próxima Copa de Londres, fonte dos ataques mais duros da mídia contra as irregularidades da FIFA. O correspondente Cílio Bocaneira conta que este tema, há muito, já transcendeu os cadernos esportivos. Tão grande quanto a cobertura jornalística sobre o escândalo da FIFA, as acusações de suborno, foi o choque da mídia britânica com a votação avassaladora que Sepp Blatter obteve para ser reconduzido à presidência da organização. Ele ganhou 186 votos entre 203 possíveis, ou seja, foi uma vitória consagradora. E com isso ficou claro que o resto do mundo não concordou ou resolveu não dar a menor bola, desculpa o trocadilho, para as denúncias de escândalo e de suborno envolvendo a FIFA, envolvendo os diretores da entidade. Os ingleses ainda estão tentando entender por que houve essa reação. É bem verdade que o assunto aqui ganhou um destaque maior, porque as primeiras denúncias vieram de uma filmagem às escondidas feitas em dezembro pelo Sunday Times, um jornal daqui. Depois foi um cartola britânico do futebol daqui, que em depoimento a uma comissão parlamentar de inquérito aqui em Londres, disse que recebeu pedidos de suborno quando tentava promover a Inglaterra como sede da Copa de 2018, perdeu porque foi para a Rússia. Então havia de fato um interesse maior aqui por esse assunto, que foi coberto não nas páginas de esporte, mas nas primeiras páginas dos jornais, na abertura no noticiário de televisão, com destaque no rádio também, como um assunto praticamente político, que de fato porque envolve relações de poder numa entidade internacional que reúne mais de 200 países. E segundo os tabloides britânicos, famosos por seus exageros, suas manchetes exageradas, Sepp Blatter já é chamado aqui de o Tony Soprano do futebol mundial. Quem não conhece o seriado americano sobre a máfia está perdendo um programa bem melhor do que muita partida de futebol. Bom, inclusive, essa lembrança do Cílio sobre o Tony Soprano é que nós temos aí a grande reforma que o Blatter, por enquanto, fez na FIFA, foi chamar o Kissinger, o Plácido Domingo e quem mais? E quem? E o Cruyff. E o Cruyff para serem consultores. Chamar não quer dizer que eles tenham aceitado. Tenham aceitado e se vão fazer alguma coisa, se tem condições, poderes e tal. Mas isso faz parte, isso está aqui mostrado está sendo mostrado aí na tela e faz parte do grande arsenal que o Blatter prometeu de reforma da FIFA. Mas, Toninho Nascimento, o que eu queria aproveitar a sua experiência de 25 anos chefiando o Caderno do Globo é o seguinte: houve casos de escândalos em que os cadernos esportivos conseguiram grandes efeitos. O caso do Eurico Miranda foi um caso desse, há poucos anos atrás, em que praticamente a denúncia surgiu nas páginas esportivas, nos cadernos no Lance e nas páginas dos suplementos esportivos, e a coisa ganhou dimensão. Eu, inclusive, trouxe aqui o Observatório, tempos atrás, e quase houve uma briga com o Eurico Miranda, porque ele tinha pavio curto e nós também temos. Né? E a coisa foi... Mas ele foi, afinal, derrubado do VAR. O Juca Kfouri no placar, com a máfia da loteca, né? Fez denúncias extraordinárias que conseguiram chegar. Mas eu tenho a impressão de que o volume dos escândalos hoje cresceu tanto que, se não houver uma integração de todas as editorias, e, ao mesmo tempo, se a editoria do esporte não tiver mais recursos para transcender também a cobertura, e é sobre isso que eu queria falar. Esse eu acho que é o grande ponto, quer dizer, que é a grande mudança que vai ter que acontecer. Quer dizer, nós temos uma Copa, nós temos uma Olimpíada, nós temos uma Copa das Confederações em 2013, nós temos uma Copa América em 2015, e aí vamos embora. Então eu acho que o que está demorando muito é a reestruturação das editorias de esporte.
da área de esporte. Ela tem que trazer, agregar gente de outras áreas. Ela tem que se reciclar. Eu preciso ter um repórter que possa ficar 2 meses fazendo uma pesquisa e sumir da minha redação e estar lá vendo. Hoje eu não tenho como. Eu acho que isso é uma coisa que está demorando um pouco na imprensa esportiva brasileira, que é readequar as suas áreas de esporte para o que vai vir pela frente. No caso meu específico do Rio de Janeiro, é mais grave, porque eu tenho coisas na cidade acontecendo para todo lado, que são cobertas pela Rio, são cobertas pela política. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter que sentar e vai dizer o seguinte: gente, vamos organizar isso aqui, vamos montar uma estrutura só aqui que a gente possa trabalhar junto. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser inexorável e vai acontecer inevitavelmente. Resta saber quando. Espero que não seja na véspera quando o Maracanã ficar pronto. Só uma coisa, desculpa, só um comentário em cima de tudo que se falou. O Globo e o Lance, no caso do Eurico, foram proibidos de entrar em São Januário durante muito tempo na volta. E nós tivemos que entrar com ações na justiça para poder entrar ou não deixar mais ninguém entrar. Isso mostra um pouco como combatemos algumas coisas quando achamos que está errado, né? Marcos Augusto, eu queria fazer uma pergunta a você, ainda retomando um pouquinho, digamos, essa façanha do Clóvis Rossi, porque é muito importante, quer dizer, da mesma forma que é preciso dar recursos às editorias de esporte para que elas possam crescer e sair da quadra e da cancha. Das 4 linhas. Das 4 linhas. Ao mesmo tempo, é preciso que os colunistas saiam das suas torres de marfim e vejam o mundo. Não é? Como é que, de repente, não caiu de paraquedas a ideia do Clóvis chegar e escrever a coluna do alto da página 2 da Folha, pegando o escândalo da FIFA? Como é que é essa mecânica? Olha, eu acho que no caso do Clóvis, não é a primeira vez que ele escreve. Ele é um cara que acompanha futebol, enfim, e vira e mexe ele menciona o assunto futebol na sua coluna. Às vezes de uma maneira mais esportiva ali, né, de brincadeira e tal, e às vezes também falando de assuntos relativos à organização do esporte, enfim. O que eu acho é o seguinte, que além da questão dos colunistas, eu acho que é uma questão das direções de redação dos jornais. Quer dizer, se os jornais estão dispostos ou não a investir na questão, no assunto bastidor de esporte. Entendeu? Se há esse interesse, se há um interesse em fazer um investimento, esse assunto, quer dizer, essa apuração, ela fatalmente irá para a primeira página do jornal, vai virar manchete, aí tanto faz se está na editoria de esporte, se está na política, quer dizer, o peso que é dado ao noticiário, quer dizer, o leitor percebe que o jornal está considerando aquele assunto importante muito pela primeira página, muito pelo investimento que é feito, quer dizer, isso é uma questão que independe da localização do material. Eu acho que ele pode perfeitamente conviver com o noticiário esportivo. Agora, por que os jornais não fazem isso? Eu acho que, ou raramente fazem, ou não fazem com a constância que talvez fosse desejável. Porque eles têm uma série de outros assuntos para cuidar. Quer dizer, há uma hierarquia de assuntos num grande jornal, num jornal que não seja especializado, como é o Lance, mesmo no Lance também há, mas essa hierarquia acaba diminuindo um pouco as chances do esporte, pela própria inserção que o esporte tem ao longo da história na imprensa, que é um negócio de entretenimento, é um assunto de torcedor, e o público do esporte não constitui uma opinião pública que repercuta esse tipo de assunto. Se você pega um jogador enchendo a cara num baile funk, isso repercute 10 mil vezes mais do que se você pega um dirigente que na cabeça do torcedor, por suposto, já não é muito confiável, se você pega esse dirigente numa situação de corrupção. Então, acho que há também essa coisa que ecoa pouco com o público do esporte. E um terceiro tema é a relação que existe entre a mídia e o esporte do ponto de vista comercial, como o Juca mencionou, no caso, por exemplo, da Globo, que tem os direitos, ou de outras televisões, na exclusividade, obviamente, da Globo.
e que se criam situações em que esses assuntos são interditados, quer dizer, não aparecem ou aparecem marginalmente, enfim. Marcos então, Augusto, deixa eu aproveitar a sua deixa para pegar aqui o Walter de Matos Júnior, que ele dirige um universo que é o lance, que tem a cobertura esportiva das 4 linhas, e tem a política, e tem a fofoca, e tem o pileque tomado na boate, não sei o quê. Agora, repercute uma matéria política no seu jornal, que é um jornal esportivo, diário, não é? Ela repercute uma notícia política, uma denúncia de escândalo, ela repercute? A nossa experiência é a seguinte: a notícia mais afeita ao ambiente do clube repercute muito. Tanto é que teve um impeachment do presidente do maior clube do Brasil, o Edmundo, que foi baseado numa matéria do Lance, que constituiu o processo que o empichou. A queda do Eurico Miranda foi uma denúncia, nós botamos um repórter para se fingir de sócio quites, ele estava inadimplente, provou-se a fraude da eleição, que anulou a eleição do Eurico Miranda. Nós acabamos de provar, tem 2 meses, que o contrato do comitê organizador da Copa tinha como sócio o Ricardo Teixeira, com menos de 1% das ações e que ele podia levar 100% do lucro. Isso não saiu, isso com exceção da Folha de São Paulo, isso não repercutiu em nenhum outro veículo. Nós tratamos disso aqui. Isso. Ele teve que mudar o contrato. Desculpa, o Globo repercutiu sim essa notícia e deu. Eu posso mandar o recorte por volta aí depois, se ele quiser. Terei o maior prazer em enviar o recorte. Eu tenho visto, assim, eu tenho visto que o Globo, até o ano de 2006, se destacava dentro das organizações Globo como um veículo crítico. De anos para cá, a situação tem se modificado e parece, a impressão que dá como leitor, e eu tenho como leitor o direito de ter essa impressão, é que o Globo passou a ser guiado por uma política que global. É das organizações Globo. É curioso que a CBN... Ele como leitor pode achar, e eu como editor posso discordar. Mas deixa eu discordar depois que eu acabar de falar. Com todo prazer. A CBN parece uma exceção nesse campo, mas eu queria voltar para dizer, então esse escândalo do Ricardo Teixeira, que mereceu uma repercussão muito pequena, ele não muda uma relação que é da maior importância para a sociedade brasileira. Isso é que me intriga muito, porque nós somos um país que vai sediar a Copa e as Olimpíadas. Nunca se fez umas Olimpíadas na história que o presidente do comitê organizador fosse o presidente do comitê olímpico. E aqui é o caso. Não tem governança nenhuma de controle em cima disso. Nós estamos fazendo uma Copa do Mundo no qual o presidente do comitê organizador da Copa é o presidente da CBF. E pasmem, para quem não sabe, o comitê formado da sua filha, do seu advogado, do seu assessor de imprensa e ele. Em família. E nós passamos e nós vivemos isso com uma total passividade. Então, esses escândalos que eu acho que tem uma ligação absoluta com o jeito da política, não é à toa que o Fernando Sarney é vice-presidente da CBF e explica muito da proteção que o Ricardo teve nos seus momentos de maior fragilidade, ele não repercute para a sociedade brasileira como repercutem outros escândalos de âmbito nacional. Claro, Marcos, que um escândalo local, às vezes, ele realmente não ganha atração na mídia, mas esses escândalos de âmbito nacional, relativos a eventos, a Grécia está agora pagando um preço de 10% da sua dívida, foi relativo aos Jogos Olímpicos. Os equipamentos estão inúteis. Por que nós não estamos fazendo a discussão aqui do day after desses eventos, dos estádios, das instalações olímpicas? Nós estamos deixando esse processo ir e depois, parece que é uma mazela brasileira, a gente vai reclamar depois do leite derramado. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco.